Bem-vindo, artista! Hoje nós vamos fazer o tratamento global de exceção dentro de uma API. Quando você liga uma API, ela tem que ficar executando lá o tempo todo. Ela está executando e não está fazendo nada, digamos assim. Ela está esperando que você consuma os métodos que ela disponibiliza, simples assim. Então ela tem que ficar executando o tempo todo. E existe o quê? Uma troca de informações. Então assim, a grosso modo, imagina o seguinte. Um front-end, ele está trocando uma informação com o back-end. Está conversando com a API. Então ele lança uma requisição. Uma requisição, ela vai e ela tem que voltar. Ele tem que ter uma resposta dessa requisição. E nessa requisição, depois nós vamos falar melhor sobre o que compõe essa requisição, mas basicamente como mandar uma carta. Está falando, ó, eu fulano, do lugar tal, eu sou essa pessoa, estou te requisitando isso. Envia para mim. Então ele precisa receber uma resposta. Muitas vezes acontece algum erro lá dentro da aplicação. Pode acontecer. E aí, a aplicação trava? Ela crasha e para de responder a todo mundo? Não. Ela tem que simplesmente responder. Olha, deu ruim aqui. Mesmo que deu ruim, ela tem que responder. Deu ruim. E ela tem que continuar disponível o tempo todo para que o front-end possa acessar os métodos que ela dispõe. Então, senta ali o dedo no like, que eu vou mostrar para vocês agora como aplicar o Except Middleware dentro de uma API. Aqui a gente já tinha feito, na primeira aula, quando a gente instalou o Visual Studio Code, a gente criou o nosso primeiro projeto, nosso primeiro Hello World aqui na API. Aí a gente implementou o Swagger. Se você não assistiu, primeira aula dessa playlist a gente fez isso. Fizemos essa classezinha aqui, produto. Não lembro nem para que fizemos essa classe. Foi para fazer um método teste de get aqui, ó, onde você me solicitava lá um produto e eu mandava lá, ó, teste preço 100. E agora o que eu fiz? Eu vim aqui e botei nossa famosa divisão por zero, né, que trava, é um erro fatal, ele trava o projeto se não tiver um tratamento de exceção. E eu não vou botar try catch aqui não. A gente já viu lá sobre try catch find. Eu não preciso tratar isso aqui. Não preciso. Eu vou tratar isso de forma global. Então eu não vou fazer try catch em quase local nenhum dentro da minha API. Só em locais bem específicos eu vou usar try catch dentro da minha API. Não é sair espalhando try catch para todo quanto é lado, não. Quando eu for fazer, por exemplo, um acesso ao banco de dados, onde eu tenho que salvar uma tabela e tabela filha, aí eu tenho que fazer tratamento, porque eu tenho que criar uma transação, salvar a tabela pai, salvar os itens para depois comitar. E se der ruim, eu vou lá e dou um rollback. Eu tenho que fazer um try catch, não tem jeito. Agora, já dentro da maioria dos métodos, a gente não faz try catch. Aonde está o try catch? Aonde está o tratamento de exceção? Eu tenho que ter, porque senão trava a aplicação. E aí entra o Exception Middleware. Eu criei uma pasta Middleware aqui dentro da API mesmo, e nós vamos mover isso para outro local depois, vamos por parte, que eu criei isso aqui, ó. Except Middleware é uma coisa, copiou, colou aí, não tem muito o que fazer. Eu vou passar aqui, linha a linha, explicando o que é o Exception Middleware. Mas ela é uma classe, Exception Middleware, então você vai vir aqui em Program CS e vai colocar aqui, ó, uso Middleware, Except Middleware, que é a nossa classe que nós implementamos para fazer os tratamentos globais de exceção. Ok. Lá dentro da nossa classe agora, vamos conversar sobre ela. É uma classe para tratar todas as exceções que ocorrerem dentro do nosso projeto. Ela tem que capturar tudo que acontecer de erro no nosso projeto. É para isso que essa classe foi criada. E aí eu tenho aqui dentro do construtor dela, eu peço assim, ó, me dá o Request Delegate. Request Delegate é o seguinte, é o delegado da requisição. O front mandou uma requisição para mim. Então a API já sabe, olha, eu tenho isso daqui, ó. Tem um delegado que fica vigiando essa requisição. Que eu vou colocar ele dentro dessa variável next que eu criei aqui. Que eu vou colocar ele dentro dessa variável next aqui, ó. Me manda esse delegado aí, porque eu tenho que ficar de olho nele. E quando der algum BO, é com ele que eu vou conversar. Beleza, basicamente seria isso, de uma linguagem bem a grosso modo aí falando. O invoke aqui, ele é obrigatório, eu preciso implementar esse invoke. Então sempre que houver uma invocação, invocou ali
baixou os... pera lá, não é isso não. Sempre que invocar a API, continua o fluxo aí. Agora, se der exceção, pera lá, eu quero pegar esse contexto aqui e tratar. Deu exceção, eu tenho que tratar esse contexto. Então, se não tivesse dado problema nenhum, só espero que o próximo contexto aconteça, mais nada. Agora, se a próxima requisição chegue e tudo mais. Agora, se der exceção, aí, pera lá, eu tratei aqui, ó. Eu estou de olho em tudo que chega, todas as requisições que chegam, bate aqui. Eu vou botar um breakpoint aqui e mostrar para vocês depois. Eu fiz uma requisição, ela bate aqui e fala assim, espera o próximo. E assim vai fazer com todos. Vai ficar vigiando tudo que entrou aqui. Tudo que entrar, todo contexto de requisição que entrar na API, vai passar por aqui e eu estou tratando. Todos eu estou tratando. Não vai crashar a aplicação mesmo se eu não fizesse nada aqui, ó. Mesmo se eu comentasse a linha de código, é um pau silencioso que eu chamo isso daí, né? Deu pau e você não fez nada, mas você tratou. Não fez nada, mas tratou. Vai continuar, a vida vai seguir. Só que eu quero fazer alguma coisa ainda. Por quê? Se deu uma exceção, eu tenho que responder para o front. Eu tenho que falar para ele, o porquê que aconteceu um problema. Aí cai nesse método. Então, dentro da requisição que ele fez, na resposta, o tipo de retorno que eu vou dar para ele, application JSON. Né? Poderia ser XML, se quem gosta de trabalhar ou precisa trabalhar em XML quisesse. E o status code, eu vou botar o interno server erro 500 aqui no caso. Poderia tratar isso aqui melhor, porque uma exceção nem sempre é erro 500. Nós vamos melhorar isso daqui, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem como que eu estou capturando todos os erros de dentro da minha API. Só para isso. Mas nós vamos melhorar isso daqui. Estou falando para ele que o erro é 500. É um erro interno do servidor e mais nada. Poderia ser um erro que eu validei alguma coisa e falei, olha, não, você não pode fazer isso aqui. Eu estou te barrando e tem um motivo. E não é interno erro. Não é um erro interno do servidor. É simplesmente um tratamento que eu fiz e eu tenho que dizer para ele o motivo de eu não aceitar aquela requisição. Veremos isso mais para frente. E aí eu dou um retorno, né? Eu retorno para ele o status code, a mensagem que eu quiser colocar aqui, né? Eu estou botando uma mensagem fixa, a gente poderia simplesmente pegar e tratar isso daqui, dependendo do tipo do status code de erro, ou dependendo da exceção que aconteceu, eu colocar uma mensagem diferente. E os detalhes, né, que a gente não passaria esses detalhes o front-end, tá? Normalmente a gente iria jogar isso aqui para um log. Tudo vai cair aqui, toda exceção que acontecer vai cair aqui. É aqui que eu iria jogar para dentro de um log, um arquivo texto, ou um banco de dados de tratamento de exceção, que a gente quer guardar essas exceções. É aqui que eu faria. Beleza? Dentro desse método aqui, a gente trata. Isso daqui não está fazendo grande coisa, só está alimentando a resposta de erro, para ele não ficar perdido lá apanhando, igual azeitona na boca de banguela. Então vamos executar esse código aqui e verificar como é que vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou deixar uns breakpoints aqui para vocês verem a coisa acontecer, ó. Beleza. Abriu o Swagger, tá aqui o Swagger. E eu vou chamar esse método aqui de cima, ó. Vou simplesmente vir aqui e executar esse método. Caiu aqui, tá vendo? Entrou um contexto de requisição. Entrou um contexto, ó. Se você olhar aqui, você consegue verificar, ó, que foi um método GET, da onde está sendo executado, o IP da pessoa que executou, tá? O endpoint que foi chamado, a resposta, ó, status code 200 até o momento, né? Aqui não vai dar erro. Olha o trace ID, ó. Toda requisição vem com um trace ID diferente. Ele gera esse código aqui para cada chamada. É o usuário, enfim. Eu vou deixar passar, ó. Não vai cair aqui, ó. Porque aquele método lá não tem erro. Então ele não vai entrar aqui no exception aqui não. Passou sem dar exceção. Ok, vamos lá no Swagger, ó. Retornou aqueles itens. Show? E o status code, ó, 200. Passou.
nós vamos falar sobre status codes quando eu for fazer a playlist de desenvolvimento de API, tá? Mas 200 significa o quê? Ok, fiz o que você pediu. Beleza, agora eu vou chamar o outro método, que eu botei lá o vai dar ruim, né? Aqui vai dar ruim. Então, quando eu executar aqui, ó, caiu dentro do meu invoke novamente. Tudo que bater na API vai cair dentro desse invoke. Ou seja, tudo que cair dentro da API tem um try catch. Preciso de um find? Não. A não ser que eu quisesse contar quantas requisições entraram, find, botaria ali, alimentaria uma variável de requisições. Mas tem outras maneiras de fazer isso, então não há necessidade. Mas daria para fazer. Toda requisição, todo get, tudo que acontecer dentro da API vai cair aqui. E aí está lá nossa famosa divisão por zero. Caiu na exceção. Falei, opa, pera lá, esse contexto aqui não passou não. Então vou pegar essa exceção e vou para o meu método que vai tratar isso daí. Posso fazer o que eu quiser com isso. Mas, a priori, nós vamos somente alimentar aqui, ó, a resposta para o camarada. Ele tem que ter uma resposta. E aí apareceu aqui, ó, erro 500. A gente colocou erro 500. Tudo bem. A gente vai ter formas diferentes de você tratar erro. E tá lá a mensagem de erro que eu mandei para o front-end, dizendo que deu um erro interno do servidor. E nesse caso, divisão por zero, seria status code 500 mesmo. Com um detalhe que foi uma divisão por zero. É o programador back-end que tem que se atentar a isso. Então, sempre que a gente chamar aqui, ele vai cair, ó. Vou chamar os dois, ó. Os dois estão esperando, ó. Lupinha aqui. E por que está esperando? Está travado no breakpoint. Vamos lá ver. O processo aqui é assíncrono. Ele consegue atender os dois ao mesmo tempo. Ele abre um processo para cada um. Mas mesmo assim, o meu middleware vai capturar o dos dois. E por isso o breakpoint parou nos dois. Eu apertei F10, um já foi. Vou apertar F10, é o segundo que entrou. Ó. O primeiro deu exceção. Vou apertar F5 para poder passar. E vai cair na exceção. Já vai tratar a exceção, respondeu o primeiro. E já está aqui, ó. O breakpoint está aqui, ó. O processamento, ó. Já no segundo. Um já foi respondido. Vamos lá ver. Ó. O de baixo aqui, ó, já respondeu, ó. Interno server erro. Agora o segundo está esperando. Está travado lá no meu breakpoint. Está esperando aqui, ó. E aí eu vou lá. Vou liberar ele. Pronto. Recebeu a mensagem. E tudo certinho aqui. É importante colocar um except middleware dentro do seu projeto? Minha nossa. Deixa nos comentários o que você acha. Não vou responder não. Sinceramente. Deixa aí. E claro, não vai sair criticando aí antes de saber as coisas não. Porque esse except middleware que a gente colocou aqui, ele é o beabá. Só um tratamento besta de exceção. Se eu botasse o invoke, try catch e não fizesse nada, para mim já estava valendo. Tem que ter isso, pelo menos, na minha visão. E depois, o que você vai fazer, que é responder para o front-end, né? Para quem vai consumir a API. Uma mensagem de erro, tratar esse erro, né? Delimitar melhor, escrever melhor o motivo daquele erro. Dependendo do tipo do erro, dependendo do tipo de exceção, você pode fazer uma mensagem melhor, você pode retornar uma lista de problemas para ele, que às vezes não é só um erro que aconteceu. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, o back-end ele sempre tem que dar uma resposta para o front. Se chegou requisição, ela tem que sair como uma resposta. E essa resposta ela tem que ser padronizada. A intenção desse vídeo aqui foi só para capturar as exceções de uma forma global dentro do nosso projeto. Mas a gente vai estar, na outra playlist que eu vou criar de desenvolvimento de API, a gente vai estar colocando esse middleware em outro local, vai ter uma resposta que vai ser sempre a mesma para o front-end. Então se você gosta de programar, se você é apaixonado por essa área, cola com a gente aí, porque aqui programar é arte. Valeu!